E nesta segunda-feira, o mercado do trigo é um dos destaques entre as commodities agrícolas, com altas fortes na Bolsa de Chicago. Sobem mais de 2% os futuros do cereal negociados no mercado futuro norte-americano e quase que corrigindo aí parte das últimas baixas. Mas será que é só isso que mais o mercado está observando? Para responder essas perguntas, nessa segunda-feira, nos fazendo companhia aqui na nossa TV Notícias Agrícolas, temos Elcio Bento, analista da Safras e Mercado, para nos fazer companhia e nos trazer análises sempre muito completas. Elcio, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos acompanham. Elcio Bento, tem espaço para toda essa alta? E eu imagino que não só na Bolsa de Chicago, mas em outras bolsas onde o trigo é negociado, os preços também estejam em alta nesta segunda-feira. Como é que começamos a semana para esses preços, para esse mercado? Semana iniciando com uma boa recuperação, é sempre bom a gente olhar um pouquinho mais aberto essa análise, porque o mercado de trigo tem sido muito volátil. Desde da invasão russa à Ucrânia, o mercado tem sido muito mexido. E o que vem acontecendo no mercado de trigo é que o mês de fevereiro teve, na primeira metade, uma forte ascensão, e esta ascensão basicamente em função de nós estarmos num período de entre-safra global e que havia incertezas sobre a produção, especialmente nos Estados Unidos, na China, perdão, na Rússia e na Ucrânia. E depois, na segunda metade, e nesse início até do mês de março, os preços despencaram. Despencaram porque as condições climáticas melhoraram, existia um temor muito grande de que a camada de neve sobre as lavouras não fosse suficiente para proteger essas lavouras do frio intenso, mas essa situação foi dissipada e as perdas, pelo menos até agora, não se fala em perdas acentuadas. Sem essas perdas, e aí sim trazendo um fator aversão ao risco que a gente teve em alguns momentos no mercado, já especialmente após a confirmação da eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, essa aversão ao risco vem pressionando as cotações, vem trazendo incertezas. Digo, Carla, que se a gente olhar apenas os fundamentos e começar a olhar o contexto global, onde a gente vê a China com pouquíssimo trigo, está exportando, perdão, a Rússia com pouquíssimo trigo, está exportando pouco trigo. E aí a gente tem o próprio Estados Unidos já exportando muito trigo, então não tem um quadro, os estoques finais em recuo, esse quadro, especialmente 24 e 25, não sustenta tanta queda assim. Por isso que me parece muito mais uma questão de incerteza, não apoiada em fundamentos, mas das incertezas em relação à questão muito mais financeira, muito mais especulativa do mercado. Se a gente começa a olhar a fatores baixistas, eles estão relacionados muito mais à safra 25, 26, a próxima safra, e ainda tem a dependência de alguma confirmação climática. Vem a China, aí sim, falando de China sem confundir com a Rússia, a China vem com uma safra que está para ser cheia, e essa safra cheia na China, juntando isso com o que nós temos das questões políticas de taxações, a China taxou o trigo norte-americano, tudo isso tem sim fator baixista, mas é aquele sentimento que são fatores que não devem se sustentar por tão longo período, dados os fundamentos do mercado, que em última instância é o que ditam os preços do trigo no mundo e em qualquer lugar. Elcio, vamos entender então em duas partes. O que pressionou tão severamente as cotações nos últimos dias e quais são esses fundamentos que ainda dão esse suporte importante, não só um suporte, mas que dão um impulso importante para as cotações. O mercado tem espaço para subir, você vem falando sobre isso aqui no Notícias Agrícolas já há um tempo, dessa base de fundamentos, mas antes disso, vamos entender essa trajetória do que pressionou o mercado, quero até saber se tem um impacto da guerra comercial, e, claro, o outro lado da moeda, que são esses fundamentos ainda bastante positivos para o mercado do trigo. Pois é, eu acho que junto, Carla, com essa questão climática que melhorou, a grande notícia é, assim, a questão comercial, Estados Unidos, especialmente em relação à China, mas o próprio Estados Unidos, México. O México é o principal comprador de trigo dos Estados Unidos. Então, tudo isso traz incerteza aos investidores. A gente sabe que o posicionamento dos agentes nas bolsas de Chicago e de Kansas ainda é mais vendido que comprado. Significa que tem mais gente apostando na queda do trigo. Exatamente atrás disso, atrás desses posicionamentos que não são, enfim, de agentes comerciais, apenas especulativos, mostra muito bem que essa situação vem dessa questão relacionada às incertezas da guerra comercial. Só para a gente ter uma ideia, lá em 2018, na primeira guerra comercial, digamos assim, dos Estados Unidos e China, nós tivemos uma queda acentuada das importações da China
pelas exportações de trigo norte-americano pela China. A queda foi bastante acentuada. É claro sempre, e aí a gente tem que tomar esse cuidado, que, ao contrário do que é com a soja, a necessidade, a dependência norte-americana do mercado chinês é bem menor. Os Estados Unidos vendem para a China cerca de em média, 5% das suas exportações. Alguns anos mais, alguns menos, mas, bem ou mal, é quase 1 milhão de toneladas, em média, que vai para esse mercado. Para onde iriam esse mercado? Quem os Estados Unidos teria como compradores? Existe um leque de mercado muito grande no mercado norte-americano, mas essa ausência norte-americana nas vendas chinesas, ou encarecimento do trigo norte-americano na China com essa taxação, tem, claro, um reflexo baixista sobre as cotações. O mercado vai buscar se ajustar. A própria China vai ter outras origens para comprar o seu trigo. A Austrália está vendendo trigo muito barato. Então, traz muito dessa queda, é muito em cima dessa incerteza, dessa instabilidade do que vai ser, né, como isso vai refletir sobre o mercado. O mercado sempre exagera um pouco na notícia e depois os fundamentos vão mostrando que o mercado se ajusta. Vai ter países beneficiados por esse trigo mais caro na China. Por outro lado, esse trigo que precisa baixar de preço dos Estados Unidos, que ingressaria na China, vai roubar mercado e de outro país em outros consumidores. A gente pode colocar os países como Japão e China, que compram trigo norte-americano, e o mercado vai se ajustando. Então, quando a gente vê os impactos, primeiro, da ausência ou de uma dificuldade dos Estados Unidos entrar na China, eles são limitados e geram não uma redução da demanda, mas uma migração da demanda. Por isso que, no primeiro momento, a gente tem essa queda e depois o mercado se ajusta. Então, fundamentalmente falando, tem esse ajuste que, num primeiro momento, derruba as cotações, tem a questão climática que está melhorando, mas aí a gente precisa da confirmação das safras, é apenas mercado climático, também gera volatilidade. E aí sim que a gente vem para a primeira parte da pergunta sobre o porquê que eu vejo um mercado que não tem tanto espaço para cair. E isso a gente vai quando a gente percebe que os estoques globais, e especialmente quando a gente tira a China dos estoques globais, eles são estoques menores nos últimos 6 anos, e a relação estoque-consumo do mundo para trigo, se a gente pega os últimos 50 anos, em apenas 4 anos nós tivemos uma relação estoque-consumo, exceto consumo, exceto China, tão baixo como atual. Por isso que não tem sustentação fundamental para quedas mais acentuadas em Chicago. A gente vai ter a pressão do ingresso e safra, a gente vê um mercado que está para baixo, e mercados mais específicos, como o trigo hard, ainda mais pressionados, porque tem a Austrália com preço muito forte, tem a Argentina também competitiva no mercado. Então, são esses fatores que a gente coloca na balança. Mas lá no fundo, lá nos fundamentos, produção, consumo, estoques, a gente vê um mercado de trigo que não é um mercado de abundância de trigo dentro do mercado global. Elcio, essas altas intensas e sucessivas, elas acabam, por mais que a gente veja um consumo forte, de alguma forma elas mudam o comportamento da demanda, ou elas vão apenas fazendo com que os compradores migrem os seus negócios e vão olhar para esses mercados que têm ali as ofertas mais atrativas, ou de alguma forma essas altas acabaram limitando um pouco mais a demanda nesse momento, o consumo, enfim. Como é que nós temos que entender o comportamento do consumidor diante dessas altas e desse mercado tão sustentado? O trigo é um produto, enfim, que ele não tem muito substituto. Existem muitas regiões do mundo que podem ter uma alternativa no arroz, por exemplo, que até atualmente está com cotações mais baixas, mas, de um modo geral, regiões que consomem trigo são regiões consumidoras de trigo. E é um alimento básico, base do consumo. Então, não tem muito para onde fugir. Às vezes, as indústrias antecipam, quando é o melhor momento de mercado, depois saem do mercado, mas, de um modo geral, essas elevações dos preços e quedas, enfim, movimentos mais bruscos, não têm a força de reduzir o consumo. Claro, os países produtores vão migrar as suas origens de compras. A gente tem, por exemplo, o trigo russo, que no início do ano era $200, hoje está 240. Teve parte do mercado que era cativo, digamos assim, do mercado dos russos, foi ocupado pela Argentina, nosso principal fornecedor. Outro espaço que era russo, hoje é ocupado pela Austrália. Então, a gente tem os consumidores migrando para outros mercados, quando algum preço, alguma região está mais alta. Neste momento, por exemplo, os trigos do hemisfério norte, que estão no pico da entre-safra, são trigos mais caros.
os trigos da Argentina e da Austrália, aqui no Hemisfério Sul, que recentemente colheram, estão mais baratos e são opções alternativas para essas origens, enfim, que estão mais caras. O grande destaque neste ano, certamente, é a Rússia. A Rússia é o grande fornecedor de trigo, o segundo maior fornecedor, vende praticamente a metade do que a Rússia tem disponível para venda. Então, a gente vê uma situação de que o que acontece na Rússia reflete muito nos outros mercados. E o que aconteceu na Rússia, ou o que vem acontecendo na Rússia, é que a Rússia vendeu muito trigo na primeira metade do seu ano comercial, que encerra no próximo mês de julho, e está com muito pouco trigo. Estando com pouco trigo, o governo colocou taxas, cotas de exportação, e com isso a gente tem um trigo russo que se tornou caro e está pouco competitivo no mercado internacional. Se, eventualmente, o pé no freio dessas vendas da Rússia forem mais fortes do que se esperava inicialmente, é possível que em algum momento o trigo russo comece a arrefecer e aí torna o russo mais competitivo. Se a gente pensar em termos de Brasil, a Rússia não parece ser um concorrente à altura da Argentina antes do ingresso da próxima safra russa. Aí, a partir de julho, a gente vai ter que ver o que vai acontecer. As quedas fortes que a gente teve recentemente nos Estados Unidos chegaram a ameaçar, digamos assim, a hegemonia da Argentina no mercado brasileiro. Com essas recuperações, já não é mais uma concorrente. Então, basicamente, são essas, enfim, as peças que a gente tem acompanhando no tabuleiro aí do mercado mundial. Por enquanto, aqui no Brasil, o nosso grande fornecedor é a Argentina. E como é que isso impacta o mercado de trigo? E eu falo mais do Brasil como comprador do que outra coisa, Elcio. A gente tem trigo aqui no Brasil sendo negociado, trigo brasileiro sendo negociado, ou as indústrias, os moinhos estão olhando de fato para esse trigo internacional, também pela competitividade, mas principalmente por conta de qualidade e tudo mais. Sabemos o que vivemos nas últimas safras, a gente sempre fala sobre isso por aqui. Mas quando a gente olha justamente para essa disponibilidade de trigo no mercado interno, de trigo brasileiro, que momento é esse e como esse cenário global afeta a efetivação dos nossos negócios por aqui? A gente sabe, Carla, que o melhor trigo para a indústria nacional é o trigo nacional, trigo interno, especialmente dentro do estado que não sofre com ICMS. É o trigo que é utilizado para o moinho reduzir o seu custo e ser mais competitivo no mercado de farinha. Isso a gente tem muito claro, especialmente no Paraná e Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, quando tem boas safras, os seus moinhos respiram. E quando tem safras mais complicadas, os moinhos dessas regiões sofrem porque tem que vender excedentes de farinha em outros mercados que já estão acostumados, já têm uma realidade de importação. Então, primeiro ponto que a gente tem que destacar que é a produção nacional. Às vezes a gente parece que não dá essa importância, mas a produção nacional para a indústria nacional, para a indústria das regiões de produção, ela é imprescindível. Não teríamos o que nós temos do gigante que é o Paraná como moageiro, do grande número de moageiros que tem dentro do Rio Grande do Sul, se não fosse a produção nacional. Bom, e o que acontece neste ano? Safras complicadas, especialmente a do paranaense. Paranaense era para ser uma safra de 3,6 milhões de toneladas, acabou sendo de 2,8, tá? Então, de 3,6 para 2,8. Isso é preciso buscar em outras origens. Os moinhos paranaenses buscaram trigo gaúcho, cerca de 500 mil toneladas, buscaram trigo no início da temporada, até mesmo em Goiás e Minas Gerais, mas tem, no caso paranaense, uma situação ainda muito apertada. Para fechar o quadro de moagem paranaense, é necessário ainda uma aquisição de pelo menos 700 mil toneladas. Só que o mercado paranaense não tem nem 200 mil toneladas. Então, a necessidade de importação muito grande. Então, para responder, os preços no Brasil têm subido muito. No Paraná, só em um mês subiu 10%. Em relação ao ano passado, está quase 30%. Só que tem muito trigo, muito pouco trigo para comercializar. Quem tem esse trigo está esperando preços ainda mais atrativos e os moinhos operam já de olho nessa linha de paridade de importação. Quanto vão pagar pelo trigo que vem de fora? E aí volta sempre aquela ideia de que nessa questão depende de preços internacionais, depende de câmbio, mas especialmente o Paraná tem 200, no máximo 200 mil toneladas para comercializar, pouquíssimo trigo, e agora o custo do trigo que vem de fora é que determina preços internos, e esses preços estão ali em cerca de 10%, 15% em relação ao mesmo período do mês passado, então são preços bem atrativos. Rio Grande do Sul tem um pouco mais de trigo, a gente estima em 900 mil toneladas ainda a comercializar, por isso a alta não é tão intensa. Só que essas 900 mil toneladas também não atendem nem à necessidade interna dos moinhos. Haverá uma necessidade do Rio Grande do Sul comprar até o final da temporada umas 300 mil toneladas. Tudo isso, para não se alongar muito, Carla,
para mostrar um cenário que é muito apertado dentro do Paraná, os negócios são escassos, mas a tendência de preços no curto prazo é bastante atrativa, o que pode até dar uma animada para o pessoal que está decidindo aí pelo plantio do trigo na atual temporada. Era exatamente aí que eu queria chegar, Elcio. Como é que estão esses preparativos para a nova safra? E como é que está o ânimo dos produtores? Claro que é difícil dizer para o produtor de trigo no Brasil sobre ânimo nesse momento diante do que ele viveu nas últimas temporadas. Mas como é que tá, como é que você está sentindo? E isso a gente fala mais especificamente do Rio Grande do Sul, que perdeu bastante, mas a gente vê inclusive a expansão na produção de trigo no Brasil, em mais locais, né? Talvez não em aumento de área especificamente, mas em mais regiões plantando trigo. Como é que você está aí fazendo as suas projeções para a próxima safra? Quais são seus pontos de alerta, Elcio? Nas conversas que a gente tem no campo, a gente tem aí um misto de sentimentos, assim. Quando o cara, o produtor, olha para os anos anteriores, vê o Paraná que teve 3 quedas consecutivas de safra, seja por chuva, seja por geadas. O Rio Grande do Sul sofreu há 2 anos muito com a safra. Ano passado teve algumas perdas. Então, tudo isso traz um desânimo ao produtor. Os preços não responderam tão bem no último ano e diante de safras que foram complicadas. Pesa ainda, no caso do Rio Grande do Sul, a questão da safra de verão, que também não tem sido uma safra que tende a remunerar bem o produtor, condições de produtividade, preços também não atrativos, no caso da soja. Então, tudo isso traz incerteza e desânimo ao produtor. Mas, apesar disso, Carlos, o nosso sentimento em termos de área plantada, o nosso primeiro levantamento que a gente fez indicou uma área subindo 5, 6%. A exceção seria o Paraná, que tem uma área um pouquinho menor, porque o milho safrinha está muito bom, mas mesmo no Paraná pode ser que a gente tenha uma área equilibrada. Primeiro, é importante que a gente fale que vem de uma área que reduziu bastante, então nós teríamos uma recuperação. No Centro-Oeste, essa recuperação é ainda mais evidente, com potencial de produção cheio. Nós devemos ter estados como Minas Gerais e Goiás sendo autossuficientes no seu abastecimento aos seus moinhos, não à sua população, mas aos moinhos que processam nessas regiões. Esse excedente dessas regiões podem atender o Paraná no início da safra paranaense, mas ainda é um sentimento positivo que a gente tem sobre a safra. A área deve aumentar em torno de 7%, segundo o nosso primeiro levantamento. O produtor pode ter no trigo uma alternativa para rentabilizar ou recuperar um pouco das perdas que a gente teve na safra de verão. Tem questões de crédito que preocupa bastante, questões de seguro rural que também não trazem segurança ao produtor, mas mercadologicamente, nessa questão mais de olhar para o mercado, eu vejo um produtor hoje com um cenário melhor do que tinha no mesmo período em que estava decidindo pelo plantio do ano passado. Então, por isso, nós projetamos esse aumento de safra e é importante que a gente diga se São Pedro ajudar, se as condições climáticas forem boas, a gente tem potencial para produzir mais de 10 milhões de toneladas de trigo este ano, o que seria a segunda maior safra da história. O que tomara que se confirme, né, porque esse mais de 10 milhões de toneladas a gente está perseguindo e vem esses problemas de clima, enfim. Agora, Elcio, para a gente concluir, embora haja essa expectativa, essa projeção, como é que o produtor está avaliando essas relações dele entre os preços que são praticados nesse momento no mercado nacional e internacional e tomando as suas decisões? Como é que como é que está a margem do produtor de trigo para ele tomar essa decisão? A gente consegue trazer essa média, embora sejam realidades muito distintas entre as principais regiões produtoras do país? É complicado a gente dizer qual que é, Sim. como tu disseste, em cada região. Se a gente vai para o Centro-Oeste, tem Minas Gerais, por exemplo, que o sorgo está trazendo uma rentabilidade maior em muitas regiões. A gente vai para o Paraná, o milho safrinha está trazendo rentabilidades relativamente melhores, não é uma grande diferença, mas melhores do que o trigo. Aí, se a gente vem para o Rio Grande do Sul, a comparação é muito mais em relação aos últimos anos, porque não tem uma outra cultura de inverno com o tamanho do trigo que a gente tem, do tamanho que é o trigo para o Rio Grande do Sul. Então, se a gente faz essas contas, quando a gente olha os preços que são superiores do ano passado, aí a gente fica olhando para a questão de custos, e aí sim a gente tem que ver os preços dos fertilizantes, que deram uma recuada, mas tem que saber em que ponto o produtor comprou. Mas essa relação de troca, ela está uma relação que está melhor do que a do ano passado. Se é que a gente pode fazer uma comparação, para não comparar, que tem regiões que comparam com outras culturas, mas em relação ao próprio trigo, este é um ano que está mais atrativo em relação ao ano passado. E aí, claro, o produtor vai ter que pensar exatamente em como vai produzir, enfim, em qual vai ser a decisão sobre o plantio. Porque cada região é muito única, como tu disseste, no Paraná.
Se a gente vem para o Rio Grande do Sul, tem um estado que tem uma demanda consolidada. O produtor que plantar trigo no Rio Grande do Sul vai saber que, na pior das hipóteses, vai ter mercado internacional. Digo na pior das hipóteses porque é onde o preço costuma ser mais baixo, para competir lá no mercado internacional. Aí tem a questão de um moinho, da possibilidade de venda até de trigo até para ração, já que o milho está com preços bastante elevados. Tem logo entrando a indústria de etanol, não este ano ainda, mas está se avizinhando. Então tem uma demanda mais bem desenhada. Agora, quando a gente vai para o Paraná, sempre é a questão do milho safrinha. O encerramento da soja, da colheita da soja, permitindo uma janela boa para o plantio de milho safrinha, especialmente aquele corredor que traça uma diagonal no Paraná mais acima, de Cascavel até Cornélio Procópio, mais ao norte, essa vai ser uma região que tende a ganhar área do nosso cereal de inverno. Já os Campos Gerais aumenta um pouquinho mais o plantio de trigo. Então essas são as contas, mas, mais uma vez reiterando, eu acredito que a gente possa ter, talvez até uma surpresa positiva em relação aos 7% de aumento que a gente está projetando nesse período, nesse momento. Tomara. Elcio, muito bom sempre ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está em casa, volte sempre, meu amigo. Ótima forma de começar a semana recebendo você por aqui. Espero que mais vezes estejamos juntos e que a gente possa dar notícias cada vez melhores para os produtores de trigo desse país. Viu, Elcio? Obrigada, meu amigo. Uma ótima semana para você. Fica à vontade. Só quero fazer um convite, então, que está acompanhando a sua grande audiência. Nos dias 15 e 16 de abril, nós teremos o Safras Agri Week, uma semana com análise de todos os mercados de commodities. Vai ser 15 e 16, no período da manhã, online e gratuito, para quem quiser acompanhar. É bom, hein, Elcio? Eu acompanho todo ano. Então, esteja convidado para estar conosco lá, Carlinha. Com certeza. E no YouTube da Safras, é isso? Isso, exatamente. Nós temos a inscrição, faz a inscrição pelo nosso link da Safras, pelo site da Safras, e depois vai ser disponibilizado através do YouTube. Maravilha. A gente vai deixar aqui embaixo da sua entrevista o link para as pessoas poderem fazer a sua inscrição e acompanhar. São análises e projeções importantíssimas para entender o que vem pela frente e como, principalmente, o produtor se posicionar diante da sua própria realidade, né, Elcio? É isso aí. Fica o convite e espero todos vocês lá. Combinado, fechado. Eu vou estar lá com certeza. Obrigada, Elcio. Abraço, até mais. Um abraço, ótima semana para você. Até mais. Bom, a gente consegue trazer as cotações do trigo na Bolsa de Chicago? Conseguimos. Então vamos acompanhar como é que o mercado está se comportando agora, porque como eu falei, destaque para o mercado do trigo nessa segunda-feira por lá. Vamos acompanhar os números. Bom, senhoras e senhores, a gente vai concluindo por aqui o nosso boletim sobre o mercado de trigo. Na sequência, mais informações vão chegando para você aqui na nossa TV Notícias Agrícolas, para você ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue nos acompanhando. Até mais.